A esquerda na Umbanda. Para os médiuns de Umbanda, é muito comum que já tenham ouvido falar da esquerda e direita em nossa espiritualidade, mas também há muita confusão a respeito. Contudo, sabemos que sem elas não haveria Umbanda como conhecemos, sendo as duas bases nas quais garantem sua grande força espiritual. Mas de onde veio isso? E o que representa? Para quem não assistiu, recomendamos que vejam os nossos vídeos de números 10 e 27, onde falamos muita coisa que vai ajudar a compreender melhor o vídeo de hoje. Para falar nesse assunto, vamos voltar às origens da Umbanda, especialmente os escritores clássicos, como Leal de Souza, seu primeiro escritor, e Lourenço Braga, ambos discípulos de Zélio Fernandino de Moraes. Para Leal de Souza, em seu O Espiritismo, a Magia e as 7 linhas de Umbanda, de 1933, havia uma linha chamada Linha Branca de Umbanda e Demanda, que, segundo suas palavras, era formada por caboclos, pretos velhos e orientais, como já vimos antes. Essa linha branca, conhecida também por direita, seria responsável tanto pelos trabalhos de reenergização quanto desmanche de magia negativa. Nesse mesmo livro, citado, nos capítulos 14 e 17, considerava Exu como entidade responsável pela baixa magia, chamada por ele de linha negra, em texto mais adiante. Para Lourenço Braga, por sua vez, há uma clara divisão entre a linha branca de Umbanda e uma outra linha que chamou de Quimbanda, conhecida também por esquerda, como aquela que continha o povo de Exu em suas fileiras. Uma fazia unicamente o bem e a outra poderia tanto fazer o bem quanto o mal. Ou seja, não haveria nesse tempo uma maior compreensão do que seria o povo de Exu na espiritualidade, incluindo nela tanto espíritos de luz quanto os espíritos atrasados juntos. Essa dualidade no caráter de Exu, tanto o orixá quanto os espíritos que trabalham sob essa energia, é muito conhecida. Nos fala Reginaldo Prandi, em seu texto publicado pela USP, chamado Exu, de mensageiro a diabo, que o colonizador europeu ficou escandalizado ao conhecer esse orixá africano, senhor da sexualidade e reprodução das espécies na natureza, e também, como colonizador, ficou assustado ao saber que era um orixá capaz de testar e cobrar o ser humano em seus defeitos, na tentativa humana de ludibriar as leis divinas em seu benefício. Se o orixá é assim, aqueles que se subordinam à sua energia também o são, e ao cobrar os males, as injustiças eram temidos pelos que erram, geralmente culpando-os da própria ação em si. A Quimbanda ou esquerda contém essas entidades, tendo suas próprias leis e linhas espirituais. Suas entidades atuam diretamente no mundo material em oposição à linha branca dedicada à espiritualidade. Igualmente, lidam na sexualidade, manipulando as energias ectoplásmicas em seus trabalhos. São eles que entram e saem das zonas umbralinas em resgate ou negociações com as temidas falanges dedicadas ao mal e à obsessão. Para entrar e sair dessas regiões, são respeitados e muito temidos, contando com auxílio de entidades que lhes garante a segurança, conhecendo as leis desses governantes locais, submetendo-se muitas vezes a elas. São impiedosos, já que seu dever é cumprir as leis divinas.
mas na década de 70 houve uma grande mudança na própria entidade que se manifestava em nossos terreiros. Devemos isso em especial à dirigente Cacilda de Assis, que nesses anos tão difíceis teve a corajosa atitude de levar a vários canais, inclusive em programas de auditório, o trabalho que fazia na quimbanda carioca para todo o país. Foi um divisor de águas, a partir de então, para a Umbanda, de entidade muito primitiva, chegando nos finais de sessões, para a limpeza espiritual, passaram a vir entidades que eram os chefes dessas falanges, os ditos Exus de lei. Mas foi apenas com autores mais recentes, como Robson Pinheiro, que tivemos essa nova interpretação. Recentemente, passaram a dividir a esquerda em dois blocos. Uma ficou a Quimbanda, cujas entidades trabalhariam sob as leis da Umbanda, e outra, que chamaram Quiumbanda, cuja origem se reporta à palavra Quiumba, que significa espírito sem luz ou obsessor, sendo na verdade aquela que lida com magia negativa, contando com espíritos de atrasada espiritualidade. Assim sendo, e resumidamente, a Umbanda não trabalha com quiumbas, nem pratica rituais próprios que pertençam a eles. E para entender melhor o que faz a esquerda, com nossos Exus doutrinados, chamados de guardiães ou de lei em nossos trabalhos, são eles que guardam nossos terreiros, combatem os ataques espirituais dessas falanges sem luz, protegem contra os processos obsessivos, lidam com questões materiais como amor e trabalho, nas questões voltadas ao combate da criminalidade, na cura de vícios, sempre sujeitos ao poder maior da direita, coroando nossos terreiros nas figuras iluminadas de nossos caboclos e pretos velhos. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.